inflação desacelera em maio e registra queda de 0,47%. Preço da cesta básica reduz em 14 capitais brasileiras. E você vai ver também. Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se encontram pela primeira vez durante a Cúpula das Américas. Planos de saúde não serão mais obrigados a cobrir serviços que estão fora da lista da Agência Nacional de Saúde. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Imunização. O Brasil é referência internacional na cobertura vacinal. China registra alta no comércio exterior em maio, após flexibilização das restrições anti-Covid. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Agora são 13h03. Muito boa tarde. A partir de agora, a gente confere juntos as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, nós vivemos um momento histórico no qual devem ser fortalecidas as relações interamericanas. Assim, pontuou a Organização dos Estados Americanos para anunciar a 9ª edição da Cúpula das Américas, que teve início na segunda-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. É isso mesmo, e a reunião que teve a polêmica exclusão dos governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela está sendo marcada pela ausência de vários líderes. A abertura do evento foi oficializada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que abriu oficialmente a Cúpula das Américas, que acontece na Califórnia. O presidente dos Estados Unidos deu início à Cúpula das Américas em Los Angeles, na Califórnia. Joe Biden fez na quarta-feira à noite um chamado aos líderes do continente à preservação da democracia ao inaugurar o encontro regional. Enquanto nos encontramos de novo hoje em momentos em que a democracia está sob ataque ao redor do mundo, nos unamos e renovemos nossa convicção de que a democracia não é somente um selo distintivo da nossa região, mas um ingrediente essencial para o futuro da América. O encontro está marcado pela ausência de alguns chefes de Estado, em particular os de México, Guatemala, Bolívia e Honduras. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reprovou a atitude da Casa Branca de excluir os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela, que não foram convidados por Washington por não cumprir com padrões democráticos. A presença de López Obrador era chave para abordar a crise migratória regional. Na sexta, também vamos nos unir para lançar a Declaração de Los Angeles, um novo enfoque integrado e inovador para controlar a migração e compartilhar a responsabilidade no hemisfério. A declaração representa um compromisso mútuo para investir em soluções regionais, melhorar a estabilidade, incrementar oportunidades para uma migração segura e ordenada na região, além de desbaratar o tráfico, que se aproveita de pessoas desesperadas. Biden também enfatizou o anúncio de uma Associação das Américas para a Prosperidade Econômica, com o objetivo de fomentar um crescimento mais inclusivo na região. E a Cúpula das Américas vai marcar o primeiro encontro dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A Casa Branca, inclusive, já confirmou a reunião entre Joe Biden e Jair Bolsonaro. Mas para explicar melhor a importância desse evento e também do encontro, nós vamos conversar agora com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Ricardo, primeiro, boa tarde, obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta que eu faço é, como a gente acabou de ver aí na reportagem, vários chefes de Estado estão ausentes nessa Cúpula das Américas, nessa edição. O evento está esvaziado? Qual a importância dele? Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Juliana. E a você que nos assiste. Bom, a Cúpula das Américas é um evento já tradicional da Organização dos Estados Americanos, que seria o nosso equivalente continental à União Europeia, e na prática já faz parte da agenda normal dos estados, né? Para que a gente tenha ideia, tradicionalmente alguns não são convidados. Em 2015, por exemplo, quando a Cúpula das Américas foi no Panamá, foi a primeira vez que todos os países do continente participaram. À época, os Estados Unidos, no segundo governo Barack Obama, começou a se aproximar mais de Cuba, a reduzir um pouco os embargos que os Estados Unidos haviam sancionado o país, e o presidente de Cuba participou. Neste ano nós tivemos várias ausências, vários convites não foram feitos,
e houve esse esvaziamento. Mas é importante que a gente saiba que esse esvaziamento sempre aconteceu. Na última edição anterior a essa que acontece esse ano, o próprio presidente Donald Trump dos Estados Unidos não compareceu à Cúpula das Américas, porque ele tinha uma agenda em relação à guerra na Síria que ele preferiu fazer ao invés de participar da cúpula. Então, na verdade, essa Cúpula das Américas sempre esteve nas agendas dos estados. E ela é muito importante porque engloba todo o nosso continente, da América do Norte até a América do Sul. Ricardo, boa tarde. Olha só, pela primeira vez o presidente Bolsonaro irá se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden. Qual a expectativa para esse encontro? Olha, Juliana, boa tarde. Excelente pergunta. Bom, a gente tem que ver isso por dois lados. Primeiro, pelo lado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje buscam uma redefinição da política externa. O governo Trump, nesses 4 anos de governo, focou muito na política interna em algumas regiões, como, por exemplo, a Península da Coreia. A gente tem que se lembrar daquele histórico encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, na divisa da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Então, esses foram os focos de Donald Trump. E ele esqueceu um pouco do resto da América do Sul, da América Central e uma parte da América do Norte. Qual é o grande desafio hoje dos Estados Unidos? Tentar reconquistar a confiança da América Latina que a China obteve na última década com uma política de parceria sem intervir no ambiente político de cada país. E os Estados Unidos querem recuperar essa confiança. Só que, qual vai ser a mensagem que os Estados Unidos vão trazer nessa cúpula? Não só o governo Bolsonaro, mas também o Estado brasileiro, serão cobrados por Biden a seguir compromissos ambientais e democráticos a curto prazo. Tá? O que isso significa? Que o Estado brasileiro vai ter que reduzir desmatamento na Amazônia, vai ter que cumprir uma série de determinações que os Estados Unidos acham corretas em relação às eleições vindouras, e toda a parte de comércio também, as parcerias militares fechadas no governo Trump, os Estados Unidos querem manter com o Brasil. Então são essas pequenas parcerias que vão ser cobradas nesse encontro Biden-Bolsonaro que acontece hoje à noite aqui no horário de Brasília. Ricardo, eu percebo que muita gente acha que a crise econômica é um problema isolado aqui do Brasil. Mas cada vez mais a gente vê as grandes potências, como os Estados Unidos, enfrentando grandes problemas econômicos. Por exemplo, os Estados Unidos mesmo, eles enfrentam a pior inflação dos últimos 40 anos. Na sua opinião, você acha que isso, de certa forma, é um reflexo da pandemia e principalmente agora da guerra na Ucrânia? Olha, Juliana, excelente pergunta e boa análise. O que a gente tem que ver? A pandemia veio como um duro golpe na economia global, então não é um problema só do Brasil. O mundo todo foi afetado no ambiente econômico. Nos Estados Unidos, uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, há um componente maior que é a falta dos semicondutores. O que é isso? Por exemplo, na sua televisão, você que nos assiste agora, tem vários microchips aí dentro que ajudam a televisão a trabalhar. Esses chips são chamados semicondutores. E o mundo está sem esses chips. O mundo não tem mais esses semicondutores à pronta entrega. Então, as economias muito industrializadas, como a economia americana, sentem muita falta desse tipo de semicondutores. Então, a economia trava, as fábricas param, o comércio diminui. E o que a gente tem? Muita gente com dinheiro no bolso hoje nos Estados Unidos sem poder gastar. Então, esse processo vira um efeito cascata em toda a cadeia produtiva, chegando ao bolso do trabalhador americano. E tudo hoje está mais caro nos Estados Unidos. Com isso, o aluguel aumenta. Hoje, por exemplo, um aluguel na ilha de Manhattan, em Nova York, custa cerca de $4.000. Você precisa pagar R$20.000 por mês um aluguel de um apartamento pequeno de 20, 30 metros quadrados. Então, o que isso acarreta? Aumento de juros. Quando você aumenta juros, você tira dinheiro do mercado e esse dinheiro não sai só do mercado americano, mas vai sair do mercado global. Porque quem investe em ação vai querer ganhar mais dinheiro com os juros americanos. Isso, com certeza, vai impactar o Brasil a curto e médio prazo. Ricardo, muito obrigada pela excelente explicação. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, Ricardo. Sempre bem-vindo.
Obrigado, Kleber, Juliana, uma boa tarde a todos. Olha só, e a gente continua falando de inflação, só que no Brasil, a queda nos custos da energia elétrica e dos alimentos influenciaram no resultado da inflação de maio. O IPCA, que mede a inflação oficial do país, desacelerou e registrou a menor variação mensal desde abril do ano passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou maio em 0,47%. A taxa ficou inferior ao verificado em abril deste ano e em maio do ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Essa foi a menor variação mensal desde abril de 2021, quando ficou em 0,31%. O resultado de maio foi influenciado principalmente pela queda nos setores de habitação e alimentação. No mês, os alimentos tiveram inflação de 0,48%, bem abaixo do mês anterior. Alguns itens tiveram queda de preços, como o tomate, a batata inglesa e a cenoura. Já a habitação foi o destaque, com queda nos preços. A baixa no preço da energia elétrica impactou no resultado. Em 16 de abril, a bandeira verde voltou a vigorar, deixando a conta de luz mais barata. Por outro lado, o vestuário teve inflação e foi o grupo de despesas com maior alta de preços em maio. Outro impacto para a inflação do mês veio dos transportes, que subiram por causa da alta no preço das passagens aéreas. Os combustíveis tiveram variação de preços abaixo da alta de 3% do mês anterior. E o preço da cesta básica apresenta baixa em 14 capitais do país. Segundo o Diese, 10 produtos da cesta básica ficaram mais caros em maio. Em maio, o preço da cesta básica caiu em 14 das 17 capitais brasileiras na comparação com o mês anterior. A queda mais expressiva foi observada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O valor total dos produtos que compõem a cesta também diminuiu em Brasília, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Já a mais barata foi encontrada em Aracaju, onde o custo médio foi de R$ 548. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada mensalmente pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Na comparação anual, entre maio de 2021 e maio de 2022, o preço subiu em todas as capitais brasileiras analisadas pelo estudo. Dos 13 produtos que compõem a cesta básica, 10 tiveram aumento nos preços médios em maio, na comparação com o mês anterior. A farinha de trigo teve a maior alta. Os outros produtos que tiveram aumento foram o feijão carioquinha, o óleo de soja, o pão francês, o leite integral, a manteiga, a batata, a carne bovina, o arroz e o café em pó. O açúcar refinado não teve alteração de valor. Já o tomate ficou quase 30% mais barato e a banana teve queda de 2,6%. No acumulado dos últimos 12 meses, foram registrados aumentos em 12 dos 13 produtos da cesta, sendo que a batata e o café em pó lideraram as altas, com cerca de 70% de aumento. A cesta básica mais cara do país continua sendo a da cidade de São Paulo, mesmo com uma queda em relação a abril. Na capital paulista, os produtos custam em média R$ 780. Olha, e agora a gente muda de assunto e fala de saúde. O Dia Nacional da Imunização é comemorado hoje e reforça a importância da prevenção de doenças. No Brasil, atualmente, campanhas de vacinação contra o sarampo, a gripe e a Covid, como todo mundo sabe. Vamos ver na reportagem. O objetivo da celebração é lembrar do papel das vacinas na prevenção de diversas doenças. Algumas vacinas impedem que o paciente seja contaminado pela doença e outras impedem a contaminação de forma grave. Com a queda na cobertura vacinal nos últimos anos, principalmente entre as crianças, o dia ganha ainda mais importância. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde mostra que o índice médio de vacinação no país está em 67% abaixo do ideal, que é entre 90% e 95%. O Brasil se tornou referência internacional pelo Programa Nacional de Imunização, que colocou o país no primeiro lugar do mundo na oferta de vacinas gratuitas para toda a população. Ao todo, 45 imunizantes diferentes são oferecidos para diversas faixas etárias no país. Atualmente, o país conta com 3 campanhas de vacinação em andamento: gripe, sarampo e Covid-19.
todas as crianças de 6 meses até menos de 5 anos devem ser vacinadas contra o sarampo. Já a vacinação contra a gripe protege contra as formas graves da infecção pelo vírus influenza. A meta é vacinar 90% de todos os grupos que integram o público-alvo da campanha. Já a campanha contra a Covid começou a aplicar mais um reforço em grupos com idade superior a 50 anos e profissionais de saúde. E você vai ver depois do intervalo, mudança na cobertura dos planos de saúde pode prejudicar tratamento de pacientes. E ainda, 24 anos depois, 120 famílias afetadas pela queda do edifício Palace 2 no Rio de Janeiro serão indenizadas. Nós voltamos já. E nós estamos de volta, 13 horas e 20 minutos. E olha só, agora a gente vai falar de um assunto bem polêmico. Além de sentir no bolso o reajuste divulgado recentemente, muitos usuários de planos de saúde estão preocupados porque podem ficar sem atendimento. É isso mesmo, o Supremo Tribunal de Justiça divulgou ontem a decisão que determinou que as operadoras só serão obrigadas a atender procedimentos que fazem parte da lista da Agência Nacional de Saúde. A cobertura taxativa, como é chamada, entende que pacientes não poderão mais recorrer à justiça para ter acesso a tratamentos específicos. Isso afeta principalmente famílias que têm pessoas com doenças que precisam ser tratadas como alguns tipos de quimioterapias oral e de radioterapia e cirurgias com técnicas de robótica, além do tratamento de pacientes com espectro autismo. Para tirar essas e outras dúvidas, o Kleber conversou com uma especialista. Acompanhe. Olha, e para falar sobre esse assunto, nós conversamos com uma especialista agora, a doutora Fabíola Prince, que é advogada e especialista em direito de saúde. Doutora, primeiro eu quero agradecer sua gentileza por nos atender e comentar nessa decisão da Justiça. Ela representou uma vitória dos planos de saúde e uma derrota dos consumidores. Qual será, na prática, o prejuízo para os clientes dos planos de saúde? Eu que agradeço pelo convite. Bom, claramente, se o beneficiário ele já enfrentava dificuldade, agora ele vai enfrentar um pouco mais, tá? Mas o primeiro ponto que é importante destacar é que esses processos que foram julgados ontem, eles não foram afetados como repetitivos, tá? Então, eles não têm efeito vinculante. O que isso significa? Que ele não abrange outros processos com esse mesmo assunto. Então, cada caso deverá ser analisado individualmente pelo judiciário. Agora, importante também é orientar as pessoas, doutora. Quem já é cliente de um plano de saúde ou até quem vai contratar, quais os cuidados que você recomenda? Bom, se enfrentar dificuldade, o principal é montar uma boa base processual, tá? Levar para o processo um bom relatório médico, muito bem elaborado, descrevendo as necessidades do paciente, atestando, se for o caso, que com aqueles procedimentos descritos no rol da ANS, o paciente não atingirá o resultado esperado, levar para o processo a comprovação científica do procedimento que o paciente precisa. Então, são esses cuidados que o beneficiário vai ter que cuidar. Só um parêntese sobre a decisão de ontem, o que ficou decidido é que o rol ele é taxativo mitigado. Então, o que isso quer dizer? Que, via de regra, o rol é taxativo, porém, haverá algumas exceções, tá? Então, vai funcionar assim. Não havendo um substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos previstos no rol da ANS, aí, então, excepcionalmente, poderá haver a cobertura do tratamento indicado pelo médico. Doutora, agora bem objetivamente para a gente finalizar, essa decisão é definitiva ou cabe recurso?
Então, desses processos, sim, né? Mas, como eu disse, eles não têm efeito vinculante. Então, quem faz a jurisprudência somos nós. Então, nós não podemos nos abater com isso, né? A verdade é que nós só vamos saber o reflexo dessa decisão na prática. Então, quem faz a jurisprudência somos nós e nós temos que ir para cima. A gente tem que combater esse tipo de desvantagem excessiva que o beneficiário é colocado. Tá certo. Mais uma vez eu agradeço a sua participação e esses esclarecimentos tão importantes. Eu volto com você, Juliana Dariva. Muito obrigada pela explicação. E mudando de assunto, olha só, gente, 24 anos depois do desabamento do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, o Superior Tribunal de Justiça determinou que 120 famílias dividam uma indenização de cerca de 30 milhões de reais. O prédio tinha graves defeitos de estrutura e acabamento e havia sido interditado pela Defesa Civil. Apesar do risco, 30 moradores buscavam seus pertences quando aconteceu o desabamento. Na tragédia, 8 pessoas morreram. O dinheiro da indenização vem de um terreno que fica em Brasília e foi leiloado. O processo agora retorna para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que encaminhará a um contador que vai fazer a divisão do dinheiro. E a China registrou alta no comércio exterior em maio. No mês anterior, houve queda devido a duras restrições anti-Covid que começaram a ser flexibilizadas. Os resultados ruins de abril coincidiram com o confinamento do fim de março em Xangai, a cidade de maior população do país e um dos principais portos do mundo, que ficou paralisada devido às restrições. Apesar do confinamento ter acabado parcialmente em 1º de junho, a retirada de algumas restrições em maio permitiu a retomada da produção por algumas empresas. No mês, as exportações da China avançaram 16,9% em ritmo anual, contra 3,9% em abril, que foi o pior resultado desde 2020, segundo a alfândega. As importações também cresceram 4,1% em ritmo anual após a estagnação no mês anterior. O economista Rajiv Biswas, do SP Global Marketing Intelligence, explicou que o fluxo cotidiano de containers no porto de Xangai voltou a 95% do nível normal em 24 de maio. O excedente comercial da China passou de 51,1 bilhões de dólares em abril a 78,76 bilhões em maio. Bom, e é muito bom ver as pessoas voltando à vida normal, seja na China, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né, Juliana Dariva? É isso mesmo, principalmente porque as restrições tiveram um grande impacto econômico em todo o mundo, né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.